Olá a todos, bem-vindos a mais uma revisão de física. Hoje nós vamos falar sobre rotação. A cinemática dos corpos rígidos trata dos movimentos de translação e rotação. No movimento de translação pura, todas as partes do corpo sofrem o mesmo deslocamento linear. Já no caso do movimento de rotação pura, elas descrevem trajetórias circulares em torno do eixo de rotação e sofrem o mesmo deslocamento angular. Vamos considerar um ponto em um objeto que gira em torno de um certo eixo. A distância deste ponto ao eixo de rotação é chamado raio de trajetória. A sua trajetória descreve um arco de comprimento S. Denotamos a posição angular desse ponto pela variável θ e ela é dada por S sobre R. Note que θ está em radianos. O deslocamento angular é dado por θ2, que é a posição angular no instante t2, menos θ1, que é a posição angular no instante t1. A velocidade angular é a taxa com que a posição angular varia com o tempo. Nós temos a velocidade angular média, igual a Δθ sobre ΔT, e a instantânea, que é igual à derivada da posição angular em relação ao tempo. A aceleração angular é a taxa com que a velocidade angular varia com o tempo. Nós temos a aceleração angular média, igual a Δω sobre ΔT, e a instantânea, que é igual à derivada primeira da velocidade angular e segunda da posição angular em relação ao tempo. Vamos relacionar agora as variáveis lineares e angulares. Para a posição, nós temos que S é igual a θr. No caso dos corpos rígidos, a rotação se faz com um raio constante. Assim, como V é igual à derivada de S dt, nós obtemos que V é igual a ωr, sendo ω a velocidade angular do corpo por inteiro. A aceleração tangencial, relacionada à velocidade que é tangente à trajetória, ela é igual a αr. Não podemos esquecer que no movimento circular existe a aceleração centrípeta, dada por v² sobre r ou ω² r. As equações para a rotação com aceleração constante são semelhantes à do movimento de translação. Elas são obtidas integrando as equações de movimento. Nós temos a equação horária da velocidade, da posição e a equação de Torricelli. Vamos falar sobre energia cinética de rotação. Vamos considerar um conjunto de n partículas, cada uma de massa mi e velocidade vi, girando em torno de um mesmo eixo do qual distam ri. A energia cinética desse sistema é a soma da energia cinética de cada partícula, ou seja, é a somatória de 1 a n de meio mi vi ao quadrado. Mas nós vimos que v é igual a ωr. Logo, definindo a somatória de mi r ao quadrado como sendo o momento de inércia em relação ao eixo de rotação, a energia cinética pode ser escrita como sendo meio de I ω². Para um corpo rígido, o momento de inércia I é definido pela integral de r² dm. Um teorema importante para calcular o momento de inércia é o teorema dos eixos paralelos. Se conhecermos o momento de inércia de um corpo em relação a um eixo que passa por seu centro de massa, podemos inferir o momento de inércia desse corpo em relação a qualquer eixo paralelo ao primeiro eixo considerado. Se a distância entre os eixos for d, a massa do corpo for m e ICM for o seu momento de inércia em relação ao eixo que passa por seu centro de massa, teremos que I é igual a ICM mais md². Alguns momentos de inércia que sempre são cobrados em exercícios são dados nessa figura. Vamos falar sobre rolamento. Considere um aro de raio R rolando sem deslizar em uma superfície plana horizontal. Se esta roda gira um ângulo θ, o ponto de contato do aro com a superfície horizontal se desloca uma distância s, tal que S é igual a rθ. Note que o centro de massa do aro também desloca-se da mesma distância s. Assim, a velocidade do centro de massa e sua aceleração será respectivamente ωr e αr. O rolamento pode ser descrito como uma combinação de rotação e translação. No movimento puramente rotacional, todos os pontos da roda movem-se com a mesma velocidade angular. E no movimento puramente translacional, todos os pontos da roda movem-se com a mesma velocidade linear. Notem que, combinando os movimentos, o ponto que toca o solo possui velocidade nula, o centro de massa tem velocidade vcm igual a ωr para a direita e o topo da roda possui o dobro da velocidade do centro de massa. O rolamento pode também ser visto como uma rotação pura se observarmos que a cada instante o corpo está girando em torno de um eixo instantâneo que passa pelo ponto de contato. A energia cinética desse corpo tem a forma meio I ω², sendo I igual a ICM mais mr².
Ora, como V é igual a ômega-r, a energia cinética é igual a meio de ICM ômega ao quadrado mais meio de m VCM ao quadrado. Dessa forma, observa-se que a energia cinética de um corpo que rola sem deslizar é composta por uma parte translacional e outra parte rotacional. Vamos resolver agora um exercício do ITA que é bem simples, mas que precisa conhecer os conceitos de rotação. Acima de um disco horizontal de centro O, que gira em torno do seu eixo no vácuo dando 50 voltas por minuto, estão suspensas duas pequenas esferas M e N. A primeira está 2 metros acima do disco e a segunda 4,5 metros acima do disco, ambas numa mesma vertical. Elas são abandonadas simultaneamente e, ao chocar com o disco, deixam sobre ele pequenas marcas M' e N', tais que o ângulo M'-ON' é igual a 95,5 graus. Podemos concluir que a aceleração da gravidade local vale... A figura a seguir mostra a situação descrita no enunciado. Vamos escrever agora as equações horárias para os corpos M e N, assumindo nosso referencial para cima. Nós sabemos que ambos os corpos seguem um movimento uniformemente variado com velocidade inicial nula. Nós podemos escrever que xm é igual a 2 menos meio gt ao quadrado e xn é igual a 4,5 menos meio gt ao quadrado. Quando I e N tocam o disco, xm e xn valem zero. Assim, T1 é igual a 2 sobre raiz de g e T2 é igual a 3 sobre raiz de g. O intervalo de tempo ΔT, que é igual a T2 menos T1 entre as colisões, será 1 sobre raiz de g. Nesse mesmo intervalo de tempo, o disco girou um ângulo ΔΦ igual a 95,5 graus. Para passar para radianos, nós multiplicamos por π e dividimos por 180. Para calcular a velocidade angular do disco, nós precisamos da frequência que é dada no enunciado. F é igual a 50 voltas a cada 60 segundos. E ômega é igual a 2πf. Como a velocidade angular é constante, ΔΦ é igual a ômega ΔT. Ou ΔΦ é igual a 2πf ΔT. Resolvendo essa equação, nós obtemos que g vale 9,87 metros por segundo ao quadrado. A alternativa correta é a alternativa C. Exercício 2. 4 polias estão conectadas por duas correias conforme mostrado na figura ao lado. A polia A, de raio 15 cm, é a polia motriz e gira 10 radianos por segundo. A polia B, de raio 10 cm, está conectada à polia A pela correia 1. A polia B', de raio 5 cm, é concêntrica a B e está rigidamente ligada a ela. A polia C, de raio 25 cm, está conectada à polia B' pela correia 2. A. Calcule a velocidade linear de um ponto na correia 1. B. Calcule a velocidade angular da polia B. C. Calcule a velocidade angular da polia B'. D. Calcule a velocidade linear de um ponto na correia 2. E. Calcule a velocidade angular da polia C. A velocidade linear de um ponto na correia 1 é igual à velocidade linear de um ponto na polia A e na polia B. Como ômega-A e RA são conhecidos, VA é igual a 1,5 metros por segundo. Como VA é igual a VB é igual a ômega-B RB, nós temos que ômega-B é igual a 15 radianos por segundo. A velocidade angular da polia B e B' são iguais. Assim, ômega-B' é igual a ômega-B. E como ômega-B' e RB' são conhecidos, nós temos que VB' é igual a 0,75 metros por segundo. A velocidade linear da polia B' e C é a mesma. Assim, ômega-C é igual a 3 radianos por segundo. Exercício 3. Na figura ao lado, um bastão fino de comprimento L igual a 4 metros e massa M igual a 3 kg gira livremente por um eixo horizontal A perpendicular ao bastão e distante D igual a 1 metro de sua extremidade. A energia cinética do bastão quando ele encontra-se na posição vertical vale 20 joules. A. Qual o momento de inércia do bastão referente ao eixo A? B. Qual a velocidade linear da extremidade B do bastão quando esse encontra-se na posição vertical? C. Qual é o máximo ângulo θ que o bastão alcança em sua subida? Do slide 5, nós sabemos que o momento de inércia de uma barra delgada referente ao eixo central vale 1/12 mL ao quadrado. Pelo teorema dos eixos paralelos, nós temos que IA é igual a ICM mais MD ao quadrado. Assim, IA vale 7 kg metros quadrados.
É dado que a energia cinética do bastão quando esse se encontra na vertical vale 20 joules. Como K é igual a meio IA ômega ao quadrado, nós tiramos que ômega vale 2,4 radianos por segundo. E sabendo que VB é igual a ômega RB, VB vale 7,2 metros por segundo. Para o cálculo do ângulo θ, nós usamos a conservação da energia mecânica. No ponto onde θ é máximo, existe apenas energia potencial gravitacional. Nosso referencial é posicionado no centro da barra quando esta se encontra na vertical. A posição do centro de massa se eleva a 2/3 metro. Assim, o ângulo máximo vale arco cosseno de 1/3. Exercício 4. Uma esfera homogênea inicialmente em repouso rola sem deslizar partindo da extremidade superior do trilho mostrado na figura, saindo pela extremidade da direita. Se h é igual a 60 metros, h' igual a 20 metros e o extremo direito do trilho é horizontal, determine a distância L horizontal do ponto A até o ponto que a esfera toca o chão. Sabe-se que o momento de inércia de uma esfera maciça vale 2/5 de mr². No ponto mais alto, a energia mecânica é apenas gravitacional e vale mgh. No ponto onde a esfera deixa o trilho, a energia mecânica é dividida em gravitacional e cinética, sendo a primeira igual a mgh e a segunda igual a meio de ICM ômega ao quadrado mais meio de mVCM ao quadrado. Como a esfera rola sem deslizar, ômega-r é igual a VCM, e a energia cinética vale 7/10 de mVCM ao quadrado. Pela conservação da energia mecânica, nós tiramos que a velocidade do centro de massa é igual a raiz quadrada de 10g h menos h sobre 7. O enunciado nos diz que a extremidade da direita é horizontal, assim v0y é igual a 0. Então, o tempo gasto para a esfera deixar o trilho e tocar o chão vale raiz quadrada de 2h sobre g. E a distância horizontal que ela percorre vale raiz quadrada de 20h, h menos h sobre 7, que é igual a 47,8 metros. Exercício 5. Calcule os momentos de inércia das seguintes figuras. A. Um bastão fino de massa m e comprimento L em relação a um eixo perpendicular ao bastão e que passa por seu centro de massa. B. Um anel de raio R e massa m em relação a um eixo que passa pelo centro perpendicular ao plano do anel. C. Um anel de raio R e massa m em relação a um eixo que passa por um diâmetro qualquer. D. Um cilindro anular de raio interno R1, raio externo R2, comprimento L e massa m em torno do eixo central. Esse é um exercício bem simples para o pessoal da faculdade que já viu integral. Pela definição, I é igual à integral de r² dm. Vamos considerar a fatia dx de massa dm distante x do eixo de referência. Pela proporção, dm está para m, assim como dx está para L. Logo, nós temos que dm é igual a m sobre L dx. Substituindo dm na integral, nós temos que I é igual a m sobre L integral de menos L sobre 2 a mais L sobre 2 x² dx. Resolvendo essa integral, nós obtemos que I é igual a mL² sobre 12. Para o item B, anel de raio R e massa m em relação a um eixo que passa pelo centro perpendicular ao plano do anel, nós vamos considerar o arco infinitesimal dθ de massa dm distante R do eixo de referência. Pela proporção, dm está para m, assim como dθ está para 2π. Nós tiramos que dm é igual a m sobre 2π dθ. Jogando essa expressão na integral, nós temos que I é igual a m sobre 2π integral de 0 a 2π r² dθ. Logo, I é igual a mr². No caso do momento de inércia de um anel em relação a um eixo que passa por um diâmetro qualquer, nós vamos considerar o arco infinitesimal dθ de massa dm distante r igual a r cosseno θ do eixo de referência. Pela proporção, nós também temos que dm é igual a m sobre 2π dθ. Jogando na integral, nós vamos escrever que I é igual a integral de 0 a 2π m sobre 2π r cosseno de θ² dθ, que é igual a mr² sobre 2π integral de 0 a 2π cosseno ao quadrado de θ dθ. Como cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, nós temos que I é igual a mr² sobre 2π vezes meio da integral de 0 a 2π dθ
mais a integral de 0 a 2π cosseno de 2θ dθ. A primeira integral vale 2π e a segunda vale 0. Assim, I é igual a mr² sobre 2. O item D eu vou deixar para vocês resolverem. A resolução está no meu website. Espero que vocês tenham gostado. Para mais desafios de física, não se esqueçam de seguir o canal. Até a próxima e bons estudos, pessoal!